É o primeiro pensamento de todos os meus dias. Selvageria, né? É a selva, né? Eu falho muito. Eu devia fazer mais, assim. Senta aqui. Não tenha tanta pressa. E sempre deixava muito claro. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Gustavo Mioto no Na Palma da Mari. E você que assiste ao Na Palma da Mari sabe que eu sempre descubro antes o que os convidados têm em comum comigo. E eu já queria começar falando sobre a sua pulseira. Fechou. Tá aqui, ó. Explica pra gente, o que tem aí? Então, eu fui na Pandora, na Disney. E aí, eu sou muito fã de super-herói. Sempre fui fã de super-herói. E sempre fui muito nerd, assim, nesse ponto, assim. E aí, fiz uma Pandora inteira com os Avengers e com o Star Wars pra somar, assim, né? E aí, eu tenho todos. Tenho o escudo do Capitão América, tenho o Homem-Aranha pendurado, tenho o Pantera Negra, o Iron Man, eu tenho o peito do Iron Man aqui. Aqui é Star Wars também. Eu tenho o Groot aqui, pequenininho. Grande Groot. Tem é o Baby Groot ou é o Groot grande? É o Baby. Ah, tá. Aí eu tenho a manopla do Thanos aqui. E tenho o grande Loki aqui também. Que demais! E até a Priscilinha aqui é do Avengers, ó, cara. Você juntou Avengers, Marvel com Star Wars. Justamente. E, cara, você tá protegido demais. Não, isso com é certeza. Proteção. Não, se alguém... Não podem nem encostar em mim. Não, Em nenhum jamais. dos mundos que eu viajar. Jamais, você tá super protegido. Mas vem cá, você falou que você é nerd. Sim, senhora. Nerd, assim, daqueles adolescentes que não saía da frente do computador. Eu era o nerd assim que saía da escola e aí entrava dentro do quarto com o violão e o videogame na frente. Ah, aí, tá. enquanto dava o loading do videogame, eu tocava violão. Justo. E aí jogava a fase. Quando eu morria, dava o load. Ou quando eu ficava muito puto com o que tava acontecendo no videogame, aí eu pegava o violão de volta e assim era os dias. Você é um pouquinho mais novo que eu, alguns anos. Qual era o videogame da sua adolescência? Qual era o jogo? Eu comecei com o Mega Drive. Guri. Você jura? Juro. Aí passei aí fui direto pro Play 1, passei mó tempão assim, só com o Mega Drive assim. Aí fui Play 1, Play 2, aí Xbox 360, Play 4 e aí Play 5. Você não teve a fase Nintendo, assim? Eu não tive o Super Nintendo, quem tinha o Super Nintendo era o meu tio. Aí eu ia pra minha avó passar férias lá assim, e aí jogava lá. O Super Nintendo eu não tive. E é um arrependimentozão, assim, porque hoje a gente tem que ficar procurando os emuladores pra jogar os jogos do Super Cara, Nintendo. Super Nintendo é um grande vazio na sua vida, viu? É um grande vazio. E até hoje, todos os dias eu acordo pensando que eu devia ter tido Super Nintendo. Eu acho que é o primeiro pensamento de todos os meus dias. É uma coisa a se buscar, viu? Eu acho que é o caso. Pois é. Talvez seja o vazio da minha vida. Um Nintendo 64, entendeu? Jogar um Mario, uma coisa assim. O Mario não me pega muito, você acredita? A gente começou tão bem, Gustavo. Aí agora a gente se distanciou aqui. Como assim? O Mario realmente não me pegava muito, assim, sabe? No Super Nintendo não era o que me deliciava, assim. Mas o Top Gear era um negócio que me deliciava. Tipo, os joguinhos do Power Rangers, era do Máscara do Super Nintendo, Donkey Kong. Donkey Kong era muito bom. É. Sonic no Mega Drive. Era tipo, eu só tinha, por exemplo, no Mega Drive eu tinha uma fitinha que era o Rei Leão. E aí meus pais não queriam comprar mais, assim, na época, assim, que eles achavam que tanto faz isso aqui. E aí, sem a fitinha, o Mega Drive tinha 200 e não sei quanto fases do Sonic. E aí eu deixava sem a fitinha e eu passava, assim, muito tempo sendo muito ruim no Sonic. E aí era isso. Faz parte. Me ajuda a lembrar, porque eu tenho uma leve... eu me confundo aqui com espaço-tempo. O jogo do Rei Leão é aquele que o Simba tinha que fazer... E ele tinha que ser... Eu lembro desse jogo. Era maravilhoso. Que tinha que pular na girafa. Era muito legal. Era muito legal. Nossa, adorei. Bom, a gente se distanciou no Mario, então eu vou pegar aqui o nosso envelope pra ver onde a gente se aproxima de novo, Mas o tá Odyssey bom? eu joguei e adorei, tá bom? Vamos lá. Friends e The Office, séries preferidas, sitcoms. Friends é a preferida de sempre. Eu já assisti umas 6 vezes inteira, assim. Boa. E às vezes quando eu vou dormir eu boto Friends pra assistir, tipo, só porque eu sei que eu não vou precisar prestar atenção. The Big Bang Theory é a minha segunda preferida. The Office eu amo muito. Só que eu nunca consegui acabar por medo de acabar ela. Você e por medo de ver o Michael ir embora. Pois é. Eu tô me segurando aqui pra não te falar alguma coisa que vai estragar a sua experiência. Mas assim... Como a gente já teve o problema do Mario, vamos manter o spoiler sem. O final é muito bom. É mesmo? Só vou te dizer isso. Tá bom. Eu gosto muito do final de The Office. Tá bom. Caso você que tá assistindo não goste, fale aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso. Mas eu gosto muito. The Big Bang Theory, você já assistiu? Muito, amo. Bom. Sou tipo... Mas eu amo Sheldon, mas eu não gostei de Young Sheldon. Não me pegou. Nem assisti por... Tá bom.
Feijão em cima do arroz. Achei que não precisava nem da discussão. Obrigada. Ama Avengers Endgame. Então tá bom, tá aqui. Melhor filme de todos os tempos e só a nossa opinião importa nesse momento. Eu acho que esse e Ultimato, com certeza, não tem nem... Com certeza, com certeza. Bom, vamos continuar então agora. Vamos entrar um pouco na sua história. Você falou um pouco sobre a sua adolescência, que você era um adolescente que gostava de jogar videogame, mas tocar violão também. Uhum. Quando foi que você percebeu que você queria viver disso? Violão. Você falou assim, cara, eu quero viver de música. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a compor mesmo, assim. Eu tinha a família toda, assim, em volta de músicos, assim, todo mundo toca, todo mundo canta. E aí eu comecei a me sentir deslocado, porque eu só cantava, assim, eu só tinha uma função naquela roda. E aí, tipo, se eu não tava cantando, eu não tava fazendo nada, comecei a me sentir mal. Falei, vou pegar alguma coisa pra estudar e tal. E às vezes quando eu tava sozinho, eu sentia falta de música, assim, de poder fazer sozinho, assim, eu tocar e cantar. E aí com 6, 7 anos eu comecei a fazer aula de violão. E aí com 10 anos eu tinha uma professora de português, Dona Célia. E aí teve um negócio de poesia assim na sala. Eu odiei sempre escrever, assim. Eu sempre odiava fazer redação e etc. Eu gostava de gramática, porque a gramática pra mim era meio matemático, assim. E aí, pra mim, entrou essa poesia, assim, um campeonato de poesia. E aí ela pediu pra eu escrever, escrevi e a minha foi selecionada, não sei como e por quê. E aí ela falou, você leva jeito, você devia treinar isso e tal. E eu comecei a fazer umas poesias assim, comecei a fazer umas melodias. E aí com 10, 11 anos eu comecei a compor. E aí a partir dali eu via a minha mãe cantando as coisas que eu fazia. Às vezes eu mostrava essas musiquinhas assim que eu fazia pra ela. E pra minha avó assim, as duas de vez em quando cantarolavam as coisas que eu fazia assim. E eu achava aquilo, tipo, muito ruim, mas ainda assim cantável. Eu falei assim, então se o muito ruim elas estão cantando, às vezes se um dia eu fizer algo bom, mais gente vai querer cantar. E aí aquilo começou a me fascinar, assim, começou a ser meio mágico, assim, pra mim de escrever, assim, contar a história cantando. Eu sempre gostei de contar história, então pra mim era um jeito das pessoas ouvirem histórias, assim. Então eu comecei a escrever e ali eu falei, cara, eu acho que é isso, assim. Se eu não for cantor, se eu não viver disso aqui, pelo menos continuar escrevendo eu vou. E aí comecei a... É muito legal ouvir a história do começo das pessoas, porque é isso, a pessoa te vê ali num palco com milhares de pessoas cantando sua música e às vezes a galera não faz ideia de como foi esse começo. Mas tem uma história que você já trabalhou em posto de gasolina e entregava o seu CD pra quem ia abastecer. Como era isso? Eu ajudava nesse posto e aí eu tocava numa banda de baile com 13. E aí eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e aí de final de semana eu tocava nessa banda. E eu fiquei 2 anos assim, compondo pra esse CD, gravando pra esse CD. E aí quando eu tinha 15 eu gravei esse CD, que é o primeiro, lá em 2012. E aí no começo assim é um pouco complicado pra todo mundo, tal. Eu tinha algumas portas abertas, muitas fechadas assim. E a primeira ideia que eu tive é que nesse posto a galera passava com o carro e o rádio tava ali ainda existia CD na época. Nossa. Há muitos milênios atrás. Essa galera que tá assistindo nem sei se conhece CD. Não faz ideia do que é isso. Não faz ideia do que é um carro que toca CD. E do trabalho que era ouvir uma música que você gosta. Porque hoje é muito simples. Muito simples. Você tinha que se esforçar. Não, na época, tipo assim, quando você chegava na sua música, era um sentimento extremo de felicidade. Porque você teve que clicar 62 vezes o botãozinho pra frente, 2 vezes assim, ó. E às vezes você clicava uma vez e só ia pro final da música. Pois é. Mas só tinha quem isso. viveu sabe. E aí nesse posto a galera abastecia lá e aí eu dava o CD pra pessoa e assim foi a minha primeira forma de divulgação, assim. E como era você adolescente em Votuporanga, Horrível, feio, assim? né? Não tô falando, ó, tá vendo? Eu tô falando do adolescente, da personalidade do adolescente. Você era rebelde, você era extrovertido, você era encrenqueiro, você gostava de fazer bagunça. Como era você no meio desse sonho de ser músico, mas a pessoa física ali, vai? Eu era bem extrovertido até, assim, dentro da sala, assim. Eu sempre fui muito parecido com o que eu sou hoje, assim. Eu sempre fui calmão, assim, sempre fui na minha, assim. Na época da escola eu era bastante brincalhão, assim, brincava com todo mundo, tal, não sei o quê. Mas eu sempre fui mais na minha, assim, sempre fui mais tímido fora dali. Tipo assim, a sala de aula era como se fosse o palco. E eu me soltava, brincava com todo mundo, tal, saía dali eu retraía de volta, assim, sabe? E aí eu acho que mais ou menos sempre foi assim. O Gustavo da adolescência, eu nunca fui bom em esportes, assim, por exemplo. Então essa
essa mídia social, assim, eu não tinha muito, assim, de participar dos esportes e campeonatos, assim. Então eu era realmente do grupo dos nerdola. Eu sentava atrás, no fundão, eu era o último da última carteira, mas eu não era da última carteira pra bagunçar, eu era da última da carteira porque eu conseguia observar tudo. Ah, mas por que você queria observar tudo? Porque Você gostava? eu sou detalhista, assim, eu gosto muito dos detalhes, assim, sabe? E aí eu gostava de ver tudo que acontecia, eu gostava de ver as histórias de todo mundo, eu gostava de ver... Porque a gente na escola, a gente vive as mesmas histórias por visões diferentes. E aí na música é meio que isso também, a gente conta as mesmas histórias por visões diferentes. E aí pra mim ali era tipo isso, eu via as histórias diferentes acontecendo, eu falei, olha, então aquela pessoa vive desse jeito essa história aqui, essa pessoa vive desse jeito essa história aqui. E aí eu era bom aluno até, me virava bem, assim, não peguei recuperação nem nada, assim. Uma vez só, pegaram o colando, mas no exemplo. E aí, mas aí eu sempre fui bom aluno, assim, eu sentava lá no fundo pra conversar com os amigos, assim, mas era mais pra conseguir observar o ambiente, assim. Sempre gostei de ver. E eu imagino que isso te ajude hoje a compor e a se inspirar, né? Com o que você faz, observar. Com certeza. Eu observo muito, assim, a galera sempre pergunta de inspirações, assim, eu sempre observo o jeito que as pessoas me contam as histórias delas, assim. Então, às vezes chegam pessoas normais, né, contando histórias, e chegam pessoas que realmente são doidas, né? E aí a gente tem maneiras diferentes de ouvir as mesmas histórias, assim. E aí eu me encanto, assim, quando a pessoa tem um jeito diferente de contar a mesma história. E aí eu vou dando corda, assim, é mesmo? E eu vou dando corda pra loucura, assim. Adoro loucura. E aí essas coisas me ajudam muito, assim, pra pensar na hora, porque eu sou um cara que não vivi muitas histórias, assim, em relacionamentos e tal, de vida, assim. Não sou um cara que viveu muita história. Eu tenho muita experiência de estrada, mas não de vida pessoal. E aí essas pessoas, assim, me ajudam muito na hora de compor, pra me colocar em outro lugar, assim, não como Gustavo Mioto, pessoa física. Você acha que o fato de você não ter vivido essas histórias é porque você era muito fechado, assim? Quando você saía da sala de aula, você falou que você se retraía, você era mais quietinho, mais calmo? Pode ser. Eu nunca fui de sair, por exemplo, assim, de sair pra balada, de sair à noite, assim, nunca fui disso, assim. Quando eu comecei a ter idade, talvez, pra fazer isso, eu já tava trabalhando, já tava tocando. Então, a minha família, assim, como já tava no meio, inserida muito no meio, assim, e eu sempre fui meio precoce com as coisas, por conviver sempre com muito adulto, assim, em volta, eu comecei as coisas muito cedo, assim. Então, com 13, eu fui pra banda de baile porque eu queria já fazer algo com a música que eu tinha dentro de mim, assim. E aí eu já queria fazer alguma coisa, eu achava muito imprestável, assim, eu estar estudando ali pra tocar dentro de casa, assim. E aí eu queria fazer alguma coisa com aquilo, assim. Não é referência pra ninguém, não é conselho isso pra ninguém, tá, galera? É só o jeito que eu resolvi fazer. E aí... comecei muito cedo, com 13. Então, o carnaval de Votuporanga era insano. Era uma bagunça, gente de fora, barraquinhas, etc. Era o sonho de todo mundo ir. Quando eu tinha idade, eu já estava tocando carnaval. Então, eu não conseguia aproveitar nada, assim, da cidade, assim, dessas coisas, assim, por causa disso. Então, acho que por causa disso, talvez eu tenha poucas histórias, assim. E é muito curioso. Você tem histórias? Não diga que você não tem histórias. Não, tem muitas, né? Eu tenho muitas, tipo Claro. assim... Nossa... Porque eu fui bicho dos meninos, da gurizada da engenharia de computação lá e tal. E nossa, nós bebemos muito chevette e tal, não sei o quê. Acordei virado de ponta cabeça preso na árvore da casa do reitor. Não tive. Eu também não tenho muitas histórias assim, mas a gente viveu do nosso jeito, com pouquinho. o nosso videogame. Isso com Felizão. certeza. Isso com certeza. Histórias de videogame eu sei que você tem muitas. Chorei vários. Mas vem cá, você lançou o seu primeiro álbum, você tava na escola ainda. Sim, senhora. Você começou a trabalhar, como você disse, nesse momento em que os seus amigos, de repente, estavam saindo e tal. Como foi a reação da galera da escola quando você lançou esse álbum, quando você começou a trabalhar? Porque você tava num momento diferente do deles, né? Como todas as escolas, assim, a selvageria, né? A selva, né? Então tinha gente que apoiava, né? Tinha gente que ria, tinha gente que tinha vergonha alheia e assim ia, né? Eu tive sorte, assim, com a gurizada que ficou em volta de mim, assim, que quem não apoiava, assim, da galera da minha sala, assim, da galera que tava em volta, quem não apoiava fingia muito bem. Mas, assim, a gurizada que realmente sempre conviveu comigo sempre me apoiou muito. Inclusive, quando era muito ruim, eles davam um jeito de me explicar por que era muito ruim. Ah, eles eram sinceros. Eles eram, tive sorte com isso também. A minha mãe e meu pai sempre foram muito sinceros comigo, assim, né?
como a gente já era da música, assim, a gente tinha um crivo alto, assim, dentro de casa. E aí, meu pai e minha mãe sempre foram além dos sinceros, assim, comigo. E você tem uma relação muito especial com eles, né? Você é muito próximo da sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã. Você fez uma música em homenagem à sua mãe. Como é a relação hoje com a vida corrida que você tem com eles? Como que é a relação fora do trabalho, assim? Vocês conseguem ter esses momentos? Eu falho muito. Eu devia fazer mais, assim. A gente consegue se ver bastante, assim, porque a gente mora perto, né? A gente consegue... A minha irmã um pouco menos hoje, porque ela faz faculdade de semana, trabalha de semana, consegue ir para casa de final de semana, que é justamente quando eu não tô perto, quando eu tô viajando, assim. Minha mãe e meu pai, a gente se vê um pouquinho mais, porque a gente mora perto e tal, e eles estão sempre comigo. Meu pai viaja, às vezes aparece nos shows e tal, e a gente acaba encontrando. Mas realmente, assim, a gente tem se visto um pouco menos, que agora eu tô morando sozinho. E aí a gente acaba gostando de ficar na nossa casa, e aí a gente vai lá na casa deles e tal, e tem que voltar pra casa. É estranho isso, agora, né? Pois é. E aí você fala, então mãe, pai, tô indo embora então. E isso pra mim ainda é esquisito, assim. É bem esquisito. Né? Dá uma vergonha. Porque às vezes, tipo assim, parece que eu tô chateando, assim, alguém, assim, de estar indo embora. E aí, realmente, na nossa vida, assim, a gente é muito próximo, sempre foi muito colado. E aí, talvez hoje em dia seja a época que a gente tá um pouco mais distante fisicamente, assim. Mas faz parte, é um processo, né? Eu lembro que quando eu saí da casa dos meus pais também, eu ficava me sentindo culpada, queria ir lá tomar café toda hora. Mas chega um momento que você daqui a pouco vai acostumar com essa ideia, vai conseguir se aproximar de outras maneiras e vai sair de lá cheio de marmita. Isso é maravilhoso. Pois é. A minha mãe deu um jeito de eu comprar marmita fora. Ela deu esse jeito. E aí... Esperta. Não, ela é muito. Ela é a gênia, tá? A minha mãe é a pessoa mais perigosa que eu conheço. E aí ela é muito perigosa. E aí, meu pai é o cara mais esperto que eu conheço e a minha irmã é a pessoa mais esperta que eu conheço. E aí, eu acho que é meio isso, assim. Eu fico às vezes com vergonha de não ir tanto lá. Com vergonha de não ir visitar a minha irmã tanto, assim, do jeito que eu deveria, assim. E assim a gente vai indo. Mas eles sabem que você tá na correria também, né? Faz parte de uma família tão próxima. E com a sua irmã? Você era aquele irmão ciumento? Qual era a relação irmão? Ela sempre foi muito mais ciumenta do que eu, assim. Ela era brava. Ela era pistola, assim. Ela era... Até hoje ela tem uma síndrome de proteção, assim, comigo, assim, muito forte, assim. E... Justo, assim, porque ela é muito mais inteligente que eu, assim. Mas ela tem uma síndrome muito grande de proteção, assim, esse sentimento de defesa, assim, né? E a gente é bem próximo, a gente sempre foi, meus pais viajavam desde quando eu era muito novo. A gente tem 3 anos de diferença. Então, quando eu tinha, tipo, 5 anos, 6 anos, meus pais já começaram a viajar. E aí, a gente já... Tipo, ficava só eu e ela, e aí a gente tinha que se ajudar a se criar, né? E aí a gente acabou criando esse laço muito forte, assim. Mas, cara, eu fico imaginando, quando você começou a ficar famoso, ela deve ter enlouquecido, então. Porque o tanto de menina que deve ter chegado em você, sua irmã devia estar assim, ó. Não, gente, não encostem, por favor. Pior que eu sempre fui de boa até nesse ponto, assim, ela sofreu pouco nesse aspecto, assim. Então você é um bom irmão. Eu sou tranquilo, e aí, com isso ela não sofria muito, assim. Ela sofria muito com amizades, assim, né? De gente que queria chegar perto para aproveitar e tal, mas nisso a gente sempre foi muito safo também, como já era do meio. Mas ela até que sofreu pouco, assim. Foram 1 ou 2 ocasiões, assim, que ela precisou se estressar comigo, assim. E é muito maluco isso, né? Quando você vira uma pessoa que tá em destaque, não necessariamente uma pessoa pública, mas uma pessoa que tá em destaque, você começa a ter que questionar algumas pessoas que chegam perto de você, entender quais são as motivações e tudo mais. Você falou que você já é mais esperto nesse sentido por causa de onde você veio, mas você já quebrou a cara nesse sentido ao longo desses anos? Tipo, se decepcionou com alguém? Todos os dias a gente se decepciona com alguém nesse meio nosso, né? Algumas vezes, assim, a gente tem
esperanças na humanidade assim que vem, e aí elas já prontamente mostram que realmente são só aqueles 2% que salvam. Dentro do nosso meio da música, assim, como eu já nasci no meio da música, assim, com meu pai e tal, eu já experimentei o interesse, assim, desde criança, assim, na galera me tratando bem pra agradar o meu pai, essas coisas assim. Então, isso eu já testei desde muito novo. Então, a gente acaba criando aquele faro pras coisas. Então, quando eu comecei a dar certo na música, eu já tava muito blindado, assim, dessas pessoas. E aí, o que eu já era fechado só me ajudou a continuar. Então, porque eu imagino que aí você hoje tenha uma dificuldade de confiar em pessoas ou não. Como que é o Gustavo Mioto hoje no meio desse universo da fama? Pessoa jurídica e pessoa física, os dois confiam dificilmente, assim. E aí eu tenho pouquíssimas pessoas que eu deixo perto, assim, que deixo chegar perto, que deixo passar do escudo, assim, né, desse faro, assim. E aí quando eu consigo começar a confiar nessas pessoas, essas pessoas se transformam na minha panela, assim. Traz pro seu time. Eu trago pro meu time. E aí dificilmente eu mudo, assim, as pessoas. E hoje eu criei um time muito forte, assim, em volta, assim, de pessoas que eu confio, que basicamente fundamentaram a carreira até hoje, assim. Então, até hoje são basicamente os compositores que eu sempre escrevo, são os compositores que eu já confio, porque eu me sinto vulnerável na hora de escrever. Porque a gente vai contar as mais profundas tristezas, assim, ali naquele momento. E ali, eu não consigo escrever assim, então, eu tenho um amigo que passou por isso aqui, eu não consigo escrever assim. E aí, os compositores que realmente vão em casa, sentam comigo 3, 4 dias, são realmente as pessoas que eu mais confio, assim. Que vão ser as pessoas que mais vão ouvir o que eu tenho dentro, assim. E aí, tenho amigas, assim, amigos que eu confio e descarrego coisas e tal. Mas são pouquíssimas pessoas, assim. O resto são pessoas que eu olho, converso, finjo alguma coisa e tal, mas é bem complicado pra mim confiar, assim, hoje em dia. E trabalhando nesse universo, você precisa lidar com muita gente o tempo inteiro. Aqui em outras entrevistas, inclusive, se você ainda não assistiu as outras entrevistas do Na Palma da Mari, assiste aqui no YouTube, que tem tudo lá. Outras pessoas que também trabalham, atores, atrizes, músicos, músicas, enfim, falaram justamente isso. Como a gente trabalha num meio que exige muito socialmente da gente, é importante que a gente tenha esse círculo fechado de pessoas pra gente voltar um pouco pro nosso conforto, recarregar e aí voltar pra isso, né? Então, o quanto você fica, às vezes, socialmente esgotado, assim, no seu dia a dia. É como se você fosse um robô aspirador. Você sai da tua base, você vai lá, limpa pó pra caralho, tira sujeira pra caralho do chão e tal, e uma hora você vai precisar voltar pra tua basezinha lá pra tu recuperar e tal, dar uma sacudida e tal. Fala, caralho, a casa tava arregaçada hoje. E aí você volta, dá uma descansada e tal, e acorda pro outro dia pra fazer as mesmas coisas. Então eu acho que é mais ou menos isso, assim. Nosso meio, pra quem quiser entrar, é podridão. Já espera. É assim, é complicado. Todo dia é uma surpresa nova e tal. Mas como o Tim Maia falava, se você gosta, ele é maravilhoso. Vamos jogar energia lá pra cima? Peraí. Qual é a parte mais legal do que você faz, então? É show, é compor? Qual é a parte que você fala, nossa, tô empolgado? Eu amo tudo. Eu gosto de tudo, de verdade, assim. E aí, o que me mantém de verdade nisso é porque eu gosto muito. Eu gosto muito de compor, acho mágico. Eu gosto muito da produção, da parte de produzir a música. Gosto muito da parte de gravar. Eu gosto muito de quando eu sento com a guitarra, assim, pra gravar as guitarras. Gosto muito de quando eu monto o microfone para gravar a voz. Eu gosto muito de quando lança a música. Gosto um pouquinho menos quando tem que fazer divulgação delas, assim, que a galera da assessoria sofre um pouco. Eu não gosto muito de rede social, assim. Então essa parte me pega um pouco. Mas assim, se somar tudo, o palco pra mim ainda é muito disparado na frente, assim. Que é quando junta tudo que você fez, né? O palco pra mim é como se eu estivesse no divã, assim. Aí eu vou botar pra fora tudo, assim. Então quem tá ali na frente me escuta gritar, me escuta chorar, me escuta rir, me escuta botar tudo pra fora, assim. Eu sou um pouco ansioso.
E aí ali eu boto pra fora tudo, assim. Eu boto pra fora as raivas, as coisas guardadas, boto pra fora tudo ali. Então ali no palco pra mim é uma terapia, assim. Todo dia eu tenho 1h30 de terapia ali. Que delícia. E eu fico imaginando pra vocês que estão em cima do palco, porque eu sou a pessoa que tô na plateia, né? Eu vou a muitos shows e eu fico olhando às vezes pro artista e eu falo, deve ser muito maluca a sensação de você estar ali em cima, olhar e ver aquele mar de gente cantando a música que você escreveu num momento íntimo seu. Você lembra como foi a primeira vez que você viu alguém que você nunca viu na vida cantando uma música sua? Você falou, o que tá acontecendo aqui? Eu lembro da primeira vez, assim, que uma multidão cantou, assim. Os primeiros 4 anos de carreira, assim, foram baseados em algumas músicas que foram regionalmente, assim, e tal, mas nada em massa, assim, sabe? E aí, em 2017, na Impressionando os Anjos, que foi a primeira música que realmente aconteceu nacionalmente, assim, era meu aniversário. Eu tava andando meio torto, assim, porque eu tinha feito uma cirurgia no joelho. Mais uma vez, era ruim nos esportes, fui inventar de fazer. Qual estourei esporte? o joelho. Foi no futsal que eu estourei o joelho. Nunca jogou. Nunca gostou de esportes, pelo que você me disse, e você foi lá tentar logo o futsal. Gostar a gente até gosta, né? Mas ela realmente era uma pessoa, era um amor não correspondido. E aí eu tava troncho, assim, andando ainda com o joelho meio zoado. E aí eu cheguei pra cantar num show de rádio lá em Cornélio Procópio, no Paraná. E aí eu fui fazer o texto da Impressionando os Anjos, eu ainda não tinha cantado em lugar nenhum, assim. E eu não sabia como é que ela tava no povo, assim, a gente lançou ela tipo novembro e era março isso. E aí eu falei, galera, quero cantar uma música nova pra vocês aqui e tal, e já esperando que ninguém ia conhecer, assim, né, já que aquela... E aí eu falei, bom, é uma música que fala sobre uma família e tal, e o povo já começou a se manifestar, assim, um burburinho, assim, ó. E aí eu falei, vixe, o povo tá confundindo com alguma outra. E aí eu continuei falando e falei assim, bom, o nome dessa música é Impressionando os Anjos. E o pau torou, assim, a galera gritou muito, assim. Aí eu falei, bom, a galera hoje tá muito feliz com qualquer coisa aqui nesse show. Aí comecei a cantar e a galera cantou de cabo a rabo, assim, do começo ao final. É uma história pesada, é uma história densa, assim, é uma letra comprida. E a galera cantou inteira, assim, naquele momento. Falei, a gente pagou muito bem aqui. Acredita! Foi muito bem pago aqui. E assim, depois de um tempo você fica relutante em acreditar que deu certo, assim, né? E aí a gente começou a viajar ao Brasil e meu pai sempre falou, ó, quando você cantar em Fortaleza, quando você cantar em Manaus, em Porto Alegre, for o mesmo fervor, assim, aí você pode acreditar que deu certo. E aí a gente começou a fazer isso, e aí eu fui, e teve uma semana que a gente fez Rio Grande do Sul, Chapecó em Santa Catarina, Fortaleza. E nos 3 lugares, assim, foi sold out e a galera cantando o CD inteiro, assim. Aí ali a gente falou, não, parece que agora tá acontecendo mesmo. Vamos realmente tem que começar a trabalhar agora. Você já se acostumou com a ideia? Ou ainda é esquisito pra você? Ainda é diferente, assim, né? Ainda é diferente. E eu ainda quando eu sento pra compor sozinho, assim, ou com a galera, eu ainda me sinto brincando, assim, ainda me sinto... Porque é muito massa de fazer. Então não parece realmente, assim, que eu tô batendo ponta ali e tal, tendo, né? Então pra mim é muito massa, assim, ainda brincar de subir no palco com os meus amigos da banda ali, cantar pra galera e a galera ainda tá pagando pra tá fazendo aquilo com a gente, assim, é muito feio, muito louco. É o seu trabalho, né? Uma coisa maluca, né? Eu amo muito que eu doido. faço. Não faz sentido nenhum a galera pagar pra galera, realmente. Mas é muito massa. Você se inspira em quais outros que vieram antes de você? Quem são as suas inspirações que eventualmente você acabou conhecendo ao longo da estrada? Eu sou muito fã do Daniel, por exemplo, pela água clara que é a carreira dele, assim, né? Muito incrível. Eu sou muito fã do Fábio Júnior. Fábio Júnior. Muito fã do Fábio Júnior. Sempre gostei, sempre curti muito, assim, minha família sempre adorou, assim. Comecei a ouvir guri. E aí até hoje, eu já falei isso para ele, que muitas composições minhas, assim, eu paro a mesa, assim, que tá compondo, assim, galera, vamos fazer essa frase aqui, vamos fazer essa parte aqui meio Fábio, assim. Meio falado, meio... Senta aqui. Não tenha tanta pressa. Tem um charme. Entendeu? Então tem uns lances, assim, falados nas minhas músicas, que é o puro Fábio. Tem coisa assim, eu adoro ele. E se for pra citar, assim, coisas que mudaram a vida, assim, né?
Edson e Hudson é uma dupla que eu ouvi a vida inteira, a dupla que eu mais ouvi na minha vida, que eu descobri uma maneira de misturar o sertanejo com guitarras, vi que existia uma possibilidade. E o John Mayer. Ah, John Mayer. É unanimidade. Você já foi no show dele? Já fui no Allianz aqui uma vez, quase fui agora em Atlanta, que ele tava fazendo o show acústico dele, que é voz e violão. Por 2 dias de diferença, assim, eu não consegui pegar. Além do sertanejo, você falou sobre a guitarra. Quais eram as outras bandas ou artistas que você escutava quando era adolescente? Eu ouvia muito Bon Jovi, ouvia o AC/DC. Eu comecei a realmente querer implementar a guitarra por causa do Edson e Hudson. Aí depois eu conheci o John Mayer. E aí vi que tinha o romântico, meio melancólico com guitarra, assim, nele, assim. E aí conheci o Keith Urban também. E aí fiquei meio nessas, assim. Nada muito virtuoso, de muita nota, nada muito shredder, assim, e tal, mas mais a delicadeza, assim, mais o bom gosto, assim, de coisas pontuais, assim, solos mais doloridos, assim. Mas vem cá, você, fã de Fábio Júnior, charmoso, aquela coisa, né? Dom Juan que ele tem um pouquinho. John Mayer também. Esse lado deles te inspira também? Você se vê dessa maneira? Não me vejo. Eu sim, adoro esse lado deles e me identifico com várias coisas, assim, do jeito de escrever, do jeito de falar, do jeito de como comunicar aquilo na letra, assim. Mas nunca me vi, assim, como um galanzão, assim. Nunca me vi o Dom Juan, assim, do negócio. Nunca me vi chegando nos lugares e falar igual o Fábio, assim, sabe? Eu vou... nunca vi esse lance. Se eu tiver, eu não enxergo, não enxerguei. Olha, mas o que tem de gente que enxerga, eu tenho certeza. Falem aqui nos comentários, por favor. Porque é isso, você sabe que, por mais que você não consiga se ver dessa maneira, tem muita gente aí que, sei lá, deve gritar, jogar coisa e tal. Como que você lida com isso? Eu acho engraçado, assim, eu acho muito massa, assim, esse carinho, assim, porque realmente são pessoas que não sabem se realmente gostam de mim. Porque às vezes nem a gente gosta da gente. A gente acorda e fala, cara, hoje eu tô chato, velho. Ah, acontece. Não é? Então tem pessoas que realmente não sabem se elas gostam mesmo da gente. Elas gostam daquilo ali. Que elas veem. E mesmo assim elas estão, foda-se. Eu gosto daquilo ali que eu tô vendo e eu vou fazer tudo por aquilo ali que eu tô vendo. E eu acho isso muito mágico, assim, de como as pessoas... Tipo, a gente tava falando do Robert Downey Jr. aqui. Sim. A gente não sabe se a gente gosta dele. Mas a gente ama muito ele. Vai que ele é chato. Vai que ele é mó cuzão, assim. Ele pode ser o mó insuportável do mundo, assim. Mas a gente sabe que na hora de fazer o Iron Man lá, a gente precisa dele. A gente ama muito ele. A gente olha pra cara dele e fala assim, esse é o homem. Esse é o homem que devia estar aí debaixo dessa armadura. Então eu acho isso muito mágico, assim. Eu acho muito engraçado como isso funciona, assim. E não sei, mas tento todo dia, assim, corresponder, assim, né? E tentar ser uma pessoa massa, assim, pra devolver isso aí. E ao mesmo tempo que as pessoas estão lá te acompanhando, atrás dos shows, cantando a música e tudo mais, a sua vida, de certa maneira, desperta interesse nessas pessoas. Não só a sua música, mas a sua vida pessoal. Você falou, né? Pessoa física, pessoa jurídica. A pessoa física também é de interesse dessas pessoas e de muita gente, assim. Como você lida com as pessoas querendo saber sobre o Gustavo, pessoa física, sobre seus relacionamentos? Você já achou um jeito de lidar com isso seu? Eu só não respondo. Não falo nada, nunca. Dificilmente, assim, eu abro a boca pra falar alguma coisa sobre, assim... principalmente nos últimos tempos, assim, que a galera realmente pegou pra querer saber, assim. Mas o meu jeito de lidar, assim, é só me esconder. Eu brinco com a situação, assim, a galera me chama muito de cara lisa, assim. Porque eu realmente brinco com a situação, assim, de... Pô, se fosse verdade isso, seria bem legal, né? Aí a pessoa fala, mas isso é verdade? Eu falo, então, se fosse, seria legal. Ah, mas é mentira, então. Não, eu já não sei, né? Porque eu já não sei... Se a gente tá tentando esconder... Eu já me perdi já. Pois é. Aí a pessoa desiste. Me perdi. Aliás, você tem essa característica, porque conversando com você aqui, você é calmo,
E você faz a piada, mas às vezes não parece que você tá fazendo a piada, não é verdade? Ó, tá todo mundo aqui. Aí ficou assim, gente, será que ele tá brincando? Essa é a graça. Ah, tá. É uma defesa? Pode ser que seja. A ironia talvez seja a minha maior arma e maior escudo, assim. Você sempre foi assim? Sempre. Quem te conhece já sabe, né? Quem me conhece já sabe. Quem me conhece já sabe que eu vou ficar sério falando, brincando. E às vezes vou ficar sério, falando sério. Deve ser muito difícil fazer aquela brincadeira de quem ri primeiro com você, né? Quer testar? Eu já tô rindo. Realmente foi muito difícil. Tá bom. Vai, ó, tá vendo? Vai, tá bom, pera. Eu não consigo, gente. Não, é que eu não sou a pessoa certa. Depois eu vou achar alguém aqui pra desafiar você. Combinado. Gente, ele não ri. Como é possível? Eu ri com muita coisa. Friends, por exemplo. Ah, mas aí, poxa vida. Bom, quando você tem alguma coisa que tá acontecendo na sua vida pessoal e tal, você diz que não gosta de falar sobre isso, mas aí você usa música? Tudo que não pode ser dito pode ser cantado, né? Ai, eu não sei nem continuar depois disso. Que frase bonita, né? Então, realmente, tem muita coisa que eu canto que não dá pra ser falado. E tem muita coisa que eu falo que eu devia ter cantado. Você curte signo? Sabe? Alguma coisa? Sei bem pouco. Eu também. Bem pouco. Mas as pessoas adoram quando a gente fala sobre isso. É mesmo? Então eu sou de peixes, touro. Alguém sabe o que isso significa? Alguém faz ideia? Esse que peixes é bem... Peixes é apaixonado. Dizem que é apaixonado, sonhador e tal, romântico. assim, meio aéreo. Ah, você é apaixonado, romântico, esquecido e aéreo? Esquecido eu não sou. Eu tenho uma memória muito boa e é um dom e uma maldição, assim. Mas eu sempre fui, assim... Na época da escola, eu era mais racionalzão, assim. Eu era mais... Stifler, assim. Nossa, American Pie. Sim. Eu era mais assim... Né? Mas não o sei... Stifler era fora da casinha. Não, eu usei só pra exemplificar, Tá. assim, né? Mas não era tanto aquilo lá, né? Tá bom. Mas... Vamos supor que o Stifler desse uma acalmada. Eu tô adorando pra onde essa conversa tá indo. Pois é. Se ele desse uma acalmada, era mais ou menos aí. E eu aproveitei, assim, isso aí e tal, mas eu não... acho que a maturidade trouxe, assim, também, né? E aí eu virei uma chave, assim, na minha cabeça, assim, e eu me tornei um cara que acredita, assim, nas paixões, no amor e tal, e no romântico das coisas, e gosto dessas coisas, assim. Inclusive melhorou até na hora de compor, de eu acreditar no que eu tava escrevendo, assim. E você usa a música pra conquistar alguém que você gosta? Ou não? Eu prefiro não misturar as coisas. Já usei. Eu uso pra conquistar, uso pra esquecer, uso pra me livrar, uso pra desestressar, uso pra ensinar, uso pra aprender, uso pra basicamente tudo. E sendo essa pessoa calma, racional, muitas vezes, qual que é a sua linguagem do amor, assim? Se é aquela pessoa que, sei lá, atos de serviço, toque físico, ficar falando palavras de afirmação, como que é você demonstrando amor? Eu sou emocionado. Ah, Sou emocionado, assim, e não é que eu sou emocionado. Eu tive poucas pessoas brilharam meu olho, assim, desse jeito. E aí, como eu vivo num mundo meio robótico, assim, meio automático, quando aparece gente com cheiro de gente, assim, me desperta o olho demais, assim, e aí eu me encanto muito, assim. E aí, meio que minha linguagem do amor, assim, meio que vira um pouquinho de tudo, assim. Tipo, tá. então todo dia eu sou uma linguagem diferente do amor ali. Até pelo ineditismo, assim, do dia, assim, pelo ineditismo do momento, assim. Vai variar muito do momento. Eu gosto muito do improviso dessa parte, assim. E aí acho que é isso. Tem muito a ver com aquilo que você falou lá atrás sobre não se abrir pra tanta gente, mas quem te conhece de verdade tem esse lado seu que você tudo. guarda, né? Então Tem isso tudo. vale também pra relacionamento, pra amizade, pra Sim, tudo. Eu realmente, assim, tive poucas histórias nesse lado, assim, exatamente por isso, assim.
poucas vezes as pessoas acharam o código, assim, disso, assim. E esse código, ele é achado na naturalidade, assim. E aí, quando a pessoa é natural, assim, a pessoa é gente, aí me intriga muito, assim. Porque dá pra saber quando a pessoa tá forçando, né? Dá pra saber. E 99% dos casos, assim. E aí, me encanta muito... É até engraçado, as pessoas às vezes falam, esse aqui não é pra essa pessoa, essa aqui não é pra essa pessoa, essa aqui não é pra essa pessoa, né? E muitas vezes a gente também acha que aquela pessoa não é pra gente. Mas a pessoa na naturalidade encontra o código, assim. E aí, quando encontra... E você tem um projeto que eu achei muito legal, até te falei nos bastidores, que é o Miototerapia. Uhum. Como surgiu essa ideia? Então, não sei por que uma pessoa teve a ideia, algumas pessoas tiveram a ideia de me pedir conselho amoroso. E eu, sendo a última pessoa do mundo podendo dar um conselho amoroso, fui lá e dei. E aí as pessoas começaram a gostar. E aí nas lives, assim, que eu fazia, a galera pedia. Já teve gente parando no mercado pra falar, eu quero uma foto, mas eu queria te perguntar um negócio. Aí me pedia conselho. E aí isso começou a ser muito legal, assim. Eu comecei a me sentir bem fazendo isso. E sempre deixava muito claro, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. E deixo claro de novo. E aí, no palco, assim, antes das músicas românticas, eu comecei a fazer alguns textos, assim, de cabeça, assim, na hora que me vinha na cabeça, ou pelo que eu tava passando na semana. Às vezes eu tava precisando falar alguma coisa, assim, e aí fazia de forma de miototerapia. E aí alguns fã-clubes se juntaram e fizeram a mioterapia. Era mioterapia no começo, depois eu descobri que isso é uma massagem mesmo. E aí não dava pra ser mioterapia. Tinha que ser miototerapia. E aí, elas se juntaram, na época ainda era Twitter o nome. E elas faziam space, que elas se juntavam para falar os problemas delas, das pessoas que participavam dos fã-clubes, e elas se ajudavam. E eu achei aquilo muito incrível. Fiquei muito orgulhoso, assim, de pessoas que me seguem e estarem se ajudando, cuidando da saúde mental umas das outras juntas ali, assim. Ao invés de estar brigando e tal, não sei o que, achei muito incrível. E aí a galera continuou a pedir esse conselho e falei, cara, já que a galera quer muito e me perde muito, terapeuta pedem, terapeuta terão. E aí comecei com isso, e aí comecei a fazer esses textos e tal, e começou e tal, comecei a brincar, mesoterapia, e aí pensei, por que não transformar isso num projeto então para levar isso a sério? Né, levar esse projeto que é tão massa e tal, a gente ainda fala de saúde mental, e eu achei isso muito legal. E aí começou a mesoterapia, fizemos o projeto, a última música saiu agora há pouco, dessa primeira temporada, e aí ficou, a mesoterapia vai estar em mim pra sempre, assim, né, pra sempre vai estar ali, ligou o microfone e ela começa, e aí vai. Vou pedir um conselho depois, tá? Fica à vontade. Mas... Fica à vontade. Nos bastidores, Mais uma vez, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Dica. Você é o amigo que dá conselho? Eu sou. Tipo, te ligam, preciso de ajuda. Eu sou um amigo que dá conselho, assim, pra boa parte dos meus amigos. E tem uma parte, assim, dos meus amigos que me ouvem, mas não respeitam. Ah, tá. Eles ouvem, eles sabem que eu tô certo, eles só ficam em dúvida pelo meu histórico. Mas é mais ou menos isso, assim. Ah, porque você acha que você não tem crédito pra falar algumas coisas, pra dar alguns conselhos? Alguns conselhos eu não tenho crédito, Ah, tá. Entendi. E pra quem você pede conselho? Ó, conselhos, assim, eu peço, por exemplo, pras meninas da assessoria de imprensa, às vezes, que elas já estão juntas comigo, tem 11 anos, então elas já passaram por todos os processos comigo, assim. E... bem possivelmente são bem mais lúcidas que eu, assim. E aí eu peço às vezes pra elas, porque no caso das minhas assessorias que eu falei, assim, como são 11 anos, né, pô, já deixou de ser só, né, o trabalho ali. Então a gente já tem um vínculo mesmo, assim, né. Estão dentro do meu círculo de confiança. Peço pra minha mãe. A minha mãe, ela fala verdades, assim, que eu preciso ouvir de maneiras desagradáveis, assim. E das maneiras que eu precisava ouvir, às vezes, pro choque vir forte, assim. Então, a minha mãe... E aí, meio que é isso, assim...
E Deus, né? Véi, sei que a gente já falou sobre isso várias vezes, mas se eu puder dar um sinal um pouco mais claro, porque, tipo, às vezes um caminhão passar assim, escrito pra mim, assim, porque às vezes eu sou lento pra entender sinais, assim, e aí vai assim. Eu sou daquele que pede conselho já sabendo a resposta. Você só quer que a pessoa Eu só quero apanhar mesmo. Ah, tá. Aí tem bastante gente assim. Pois é, eu só quero saber que eu tô errado. Mas aí você vai... E faço o contrário. Eu não esperava outra resposta, com certeza. Não, Bom, mas... ano passado, como eu disse, né, sua vida acaba virando de interesse público, viralizou uma foto sua quando você foi dar um mergulho. E a sua resposta foi genial, que é, música você pode ouvir de olho fechado. Que é isso que você falou, você deu várias respostas aqui com muito certeiras. Como foi isso pra você? Isso te incomodou? Ou você lidou bem assim, respondendo isso e a vida que segue? Realmente não me incomoda, assim. Todo mundo tem um pouco de insegurança em algum ponto, assim, na vida. Mas essa não é uma insegurança minha, assim. Eu sempre fui muito bem, assim, sempre virei muito bem, assim, dei certo na vida, assim. E eu acredito de verdade, assim, que se a pessoa precisar me enxergar pra gostar do que eu escrevo, aí eu tô escrevendo errado. Então, não sei se compensa eu continuar escrevendo assim se a pessoa precisar me olhar pra ouvir. E essa questão, né, de pressão estética, de cobrança, ela é muito maior, obviamente, com as mulheres. Sim. E você tem muitas mulheres perto de você, como você disse, as meninas da assessoria, sua mãe, sua irmã. Você conversa, você chegou a conversar com elas? Como que é a sua relação com elas pra entender um pouco do outro lado também? Na minha vida toda, assim, eu sempre fui muito... como eu sempre tive mais adultos perto, assim, eu envelheci, amadureci rápido, assim. E coincidentemente, na minha vida eu sempre tive mais amigas mulheres, assim. Sempre tive mais amigas mulheres, assim, desde criança. E aí, meio que eu aprendi, assim, tô meio inseguro com isso aqui, eu sempre aprendi, cala a boca. Cala a boca, tá top assim. Tá te incomodando você? Não tá, então cala a boca, você tá bem assim. E aí eu sempre aprendi meio isso. Minha mãe, ela fala assim. E aí eu comecei a aprender com ela a falar desse jeito, assim. A verdade nua e crua, assim, é essa. Como que é um almoço de domingo na sua família? Aquele caos, gente... Eu não sei mais. Não, mas você já viveu essa experiência algumas vezes. Eu imagino... vocês são aquela família bagunceira, música pra todo lado. Como que é? Quando se junta? Pior que não. Quando eu era criança, era mais assim. A gente se juntava na casa da minha avó e a gente fazia roda, assim, e aí a gente cantava e tal, não sei o quê. Com o tempo foi acabando isso, assim. Foi parando isso, foi diminuindo as pessoas, assim, né? E hoje, o almoço de domingo, assim, nossa, assim, eu vou pra casa dos meus pais, nós 4. Aí bota uma música pra tocar, meu pai vai assar a carne, a gente come, a minha mãe tenta não deixar a gente comer besteira, aí eu e minha irmã já pedimos, a hora que ela vê já chegou, aí ela come também, meu pai fala que não vai comer, ele sempre pega uma colher de alguém que deixa a gente muito puto. E o almoço de domingo é meio isso, vai escurecendo, minha irmã e minha mãe vão assistir novela, que já passou. Clássico. Que já passou, tipo, Salve Jorge. E eu vou pro videogame com os meus amigos e tal. Meu pai vai trabalhar, ele é bem viciado, e aí é isso. Vocês pedem comida enquanto seu pai tá fazendo a carne? Essa parte me pegou. Sobremesa. Qual? Geralmente sorvete. E como é a sua alimentação? Você foi morar sozinho? Você cozinha? Não. Eu tô seguindo a dieta com a doutora Roberta. Inclusive, eu gostaria de pedir perdão pra ela, que eu não tô seguindo com a dieta com a doutora Roberta. E aí, eu viajei muitos dias, assim, agora, tá, dar uma bagunçada, mas eu tento, assim, eu gosto muito do doce, assim, o doce me pega muito. E aí, isso me atrapalha bastante. Mas, eu sou daquele, assim, resolvi. Aí eu faço. E é difícil quando você vai morar sozinho, que não tem o pai e a mãe, e você fala, eu posso comer o doce antes do salgado, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso comer, inclusive, só o doce. É isso. É uma liberdade muito perigosa. Muito perigosa. Se eu quiser, eu posso esparramar o doce pela casa. E ir comendo no chão, se eu quiser. E deixar pra amanhã. Deixar pra amanhã. Eu posso deixar qualquer coisa pra amanhã, inclusive. Pizza no dia seguinte é a melhor coisa que existe no mundo pro café da manhã.
Desculpa, nutricionista que tá vendo isso, mas é uma delícia. Os germólogos, como é que é? Quem cuida de germes? Desculpa, galera, mas assim, não tem nada melhor do que você não fazer nada na casa a semana toda. Tá aí uma verdade. Se deixa a louça lá, você começa a se incomodar quando começa a aparecer bicho. Qual foi o máximo de tempo que você deixou uma louça? Você tem que pensar. Uns 5 dias, assim, 5, 6 dias, né? Mas é porque eu sou viajo, né? Aí, tipo assim, eu comi na quarta e viajo na quinta, eu chego na segunda, ela tá lá ainda. Aí... Que coisa, aí a gente tem que fazer, né? É horrível. Pois é, eu não entendo esse lance dela não limpar sozinha. Nada a ver. Aí eu descobri a maravilha do mundo moderno, que é a lava-louça. Só é tão boa quanto a air fryer. Então, as duas estão bem na briga, assim. Eu descobri a lava-louça recentemente, assim, de verdade. E aí eu comecei a ver uma briga entre as duas, assim. As duas ficam uma perto da outra. Eu falei, gente, eu amo as duas igual, tá? Então não parem de funcionar. Mas uma resolve o problema que a outra criou, entendeu? Enquanto Então, a air o problema fryer... é que a lava-louça não sobe lá pra limpar o resto da gordura da air fryer. Fica aí a dica pra você que fabrica lava-louças. Pelo Ela precisa amor de buscar Deus. a louça. Ela precisa buscar... Não, ela precisa limpar a gordura da air fryer. Você, quando tá em casa sozinho, obviamente você joga muito videogame. Jogo mais... Tava jogando pouco, assim. Atualmente, das últimas semanas, assim, eu passei a jogar um pouquinho mais de novo. E você joga online? Jogo. Te reconhecem? Não, porque eu uso outros nomes. Tipo assim, às vezes me reconhece porque eu faço live na Twitch também. Então, eu faço live na Twitch jogando algumas coisas com os amigos e tal, e é muito legal, assim, é muito massa. E aí a galera reconhece às vezes no jogo, porque vai lá, assiste a live, vê o nome que eu tô usando e tal. Mas, geralmente, eu tô usando outros nomes, tipo Dona Nenê, sabe? Tipo Lineuzinho. Pela voz, nunca reconheceram. Pela voz, é difícil reconhecer, assim, porque geralmente eu tô jogando com os meus amigos e aí eu não preciso falar no VoIP geral. Né, eu falo só no TeamSpeak ali com os amigos, assim. E você é competitivo? Muito. Fica irritado? Irritado é forte, assim. Quando eu tô fazendo live, assim, eu fico mais de boa de quando eu não tô fazendo. Quando eu não tô fazendo, aí eu sou mais competitivo ainda. Eu lembro que quando eu era adolescente eu ficava jogando, mexendo na internet e tal, a gente perde a noção do tempo, né? Sabe aquela escola, aquelas férias da escola que você passou 3 dias com o mesmo pijama? E seu pai ou sua mãe não perceberam que você não tomou banho e você ficou lá. Sim. Morando sozinho. Já passou quanto tempo jogando videogame, assim? Não, eu tenho um pouco de... Eu tenho um pouco de alergia a não tomar banho ali. É que a gente cresce, né? Não, quando eu era mais jovem já. Quando eu era mais jovem já. Eu já tinha meio que uma alergia mesmo, a oleosidade, assim. Aí eu começava a ter alergia de verdade, rinite, assim. Aí eu precisava tomar banho pra passar, acho que era psicológico. Mas já houveram momentos assim que, tipo, aí quando os amigos iam em casa, aí você ligava o ar-condicionado. Aí você parava em Votuporanga é 60 graus, né? Aí você ligava o ar-condicionado, você já parava de dar aquela suadinha. Aí você botava um monte de cama, um monte de besteira pra comer. Minha mãe já entrou no quarto achando que tinha só os corpos, né? Pelo cheiro que tava no corredor. Já aconteceu. Tá vendo? Na adolescência, mas é isso. A louça fica, você não, tem que limpar. Eu acho mais difícil lavar a louça. Vamos pro nosso ping-pong, então? Ai. Rapidão aqui, ó. Se você achar uma ideia muito louca, que a culpa é da Isa. Olha, ela está ali. Tá bom. Maior perrengue que já passou no palco. Já rasguei a calça da virilha ao tornozelo. Do nada ou foi num movimento? Não, foi num movimento. Brusco, mas foi um movimento que eu tava com uma calça que era deveras apertada. E aí eu realmente não devia ter ido com ela. E a minha mãe me avisou. Ela falou, acho que está apertada. Ela me avisou, fecha aspas. E aí eu fui mesmo assim. E aí eu acho que a praga da mãe se fez presente mais uma vez. E aí eu fui subir num praticável assim. E aí ela rasgou daqui a aqui assim. E aí, cueca preta, o que ajudava na impressão de dimensões. E aí, né, dava uma disfarçada na decepção que seria. E aí eu tive que trocar de calça. A sorte é que um dos meninos da banda tinha trazido uma calça nova, uma calça reserva, assim.
E aí eu botei uma calça reserva dele e ele botou, tipo, bermuda, aquelas calças de moletom de uniforme de equipe, assim. Nossa, como... Mas foi estranho, assim, porque durante uma música e meia ventou, assim, aqui dentro. Às vezes é bom, dar uma circuladinha. Onde foi o show? Calor? Foi aqui do lado, aqui, Itatiba. Itatiba é pertinho. Então, acho que foi Itatiba aqui. Eu acho que foi ali Itatiba mesmo. Tava um vento frio. Ai. Em minha defesa, todas as pessoas conseguiram ver qualquer coisa lá. Como foi seu primeiro beijo? Meu primeiro... Que tipo? Você escolhe. Porque abre um leque de várias opções hoje em dia, né? As jovens estão usando várias nomenclaturas. Não, o primeiro beijo, aquele que te apresentou pro mundo. Eu tinha 13 e eu tava em Meridiano, na cidade da minha avó. E aí meu tio, a cunhada dele e a namorada atual, noiva, esposa / sei lá, do meu tio. E aí eles organizaram, tinha uma pessoa que também queria, eu ainda tava naquela tensão assim, eles organizaram, tipo assim, vai lá na escola de baixo e tal, que a pessoa vai estar te esperando. Aí, lá em Meridiano, são 2 escolas, vulgarmente conhecidas como escola de baixo e escola de cima, porque uma é embaixo e outra é em cima. Era difícil de entender, mas eu quis explicar. E aí... fui lá e nos degraus, assim, na escada, assim, dessa escola, assim, aconteceu o primeiro beijo aos 13 anos. Foi arranjado. Foi arranjado. Foi meio dots, assim, foi meio... E traumas, assim, ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo, eu nunca mais vi, nunca mais falei, inclusive naquele momento a gente virou as costas um pro outro e nunca mais se viu. Foi assim, vamos resolver aqui. Foi especial, realmente, foi mágico. Melhor refeição pra fazer antes de um show? Minha nossa. É a pizza do camarim, assim. Ou quando tem alguém fazendo churrasco, eles fazem um hambúrguer na hora, que eles servem ali na hora. Nossa senhora! Aí é bom demais. O duro que essa é a melhor pra satisfação pessoal. Pra satisfação fonoaudiológica, essa é a pior. Que eu vou cantar lembrando dessa pizza todas as músicas. Mas e o hambúrguer? Eu preciso saber agora, não me decepcione. Qual o ponto da carne? Rosinha, assim, ó. Mal passado, assim, um pouquinho antes do Boa, ponto. time. Parabéns. Não, pelo amor de Deus, vai estragar a carne. Não me entrega. Eu também acho. Sempre defendo isso. Melhor interação com fã que você já teve? Melhor interação? Eu vou ficar devendo essa, porque, assim, vocês se surpreenderiam. Eu tenho um imã pra loucuras, assim. Loucuras, assim, de pessoas chegando, me contando as histórias doidas, assim. Mas a Impressionando os Anjos, levando pro lado sério, assim, a Impressionando os Anjos me traz as melhores interações, assim, porque todo dia alguém se emociona de alguma forma diferente com ela, assim. E aí, já chegaram no camarim, agradecendo o conforto que foi pela morte de filha, pela morte de pai, tio, parente, cachorro e tal. Já me trouxeram várias histórias dessas, assim, e acho que o máximo, assim, que eu consigo chegar de magia, assim, dentro da música, assim, é me transformar em parte da vida da pessoa, assim, em algo tão delicado. E aí acho que a Impressionando os Anjos me traz essa interação. Isso é muito especial, né? Porque é o objetivo. Pra mim, meu sonho, de verdade, assim, agora, meu sonho sempre foi ter uma, pelo menos, que fosse eterna, assim. Que fosse, tipo assim, daqui 45 anos, assim, a galera vai virar e falar, meu Deus do céu, essa é boa demais, e chora. Então, eu tive a sorte, assim, a bênção de Deus, assim, de da primeira a nível nacional já ser uma que, se Deus quiser, vai ser uma dessas, assim. Então, é uma especial demais. Eu adorei essa última. Você mentiu em algum momento dessa entrevista? Não. Boa. Bom, adorei. Eu dificilmente minto. Dificilmente eu minto. Talvez pro Léo Dias, mas pra vocês não. Boa. Então volte mais vezes, por favor, pra gente continuar conversando. Eu, inclusive, gostaria de mandar um grande abraço pro Léo.
A última entrevista a gente foi tão carrancudo um com o outro que eu achei que a gente precisa se encontrar de novo pra ser querido. Fica a dica, Léo. Obrigada, Gustavo. Adorei conversar com você. Igualmente. Parabéns pela carreira. Obrigado. Parabéns pelo sucesso, pelos fãs. Deixa um último recado naquela câmera ali pra quem tá assistindo. Queria agradecer o carinho de todo mundo desde sempre, desde 2012. Queria avisar a todos que a última música da minha autoterapia dessa temporada já saiu, Voltando Pra Mim. Pra você que já deu amor demais e esqueceu de amar a si mesmo, tá aí Voltando Pra Mim pra vocês. Espero que vocês gostem muito, é uma música muito especial. Agradecer você, toda a equipe aqui. Muito obrigado pelas risadas, assim, me pareceram verdadeiras. E um beijão pra todo mundo. Espero que vocês tenham curtido aí do lado de vocês também. Até a próxima, se Deus quiser. É isso, gente. Semana que vem tem mais Na Palma da Mari a partir das 8 da noite no YouTube e nas plataformas de áudio. Eu espero vocês. Beijo!